vamos repercutir aqui as notícias do campo político, do campo jurídico, muita coisa acontecendo no Brasil. E o nosso convidado é o Jorge Rubem Folena de Oliveira, advogado, doutor em ciência política, membro do Instituto dos Advogados Brasileiros. Olá, Folena, bom dia. Bom dia, Marilu, bom dia, senhores ouvintes. Bom, Folena, prazer em recebê-lo mais uma vez. E vamos começar aqui pela CPI. Folena, hoje a CPI da Covid vai votar os requerimentos de pedidos de informação, quebras de sigilo, convocações. Acontece que a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a convocação de governadores. Hoje a CPI ouve o deputado federal Osmar Terra, que é considerado aí o ministro da Saúde do gabinete paralelo, né, já que ele defende a imunidade de rebanho, o uso da cloroquina, outros remédios aí sem comprovação científica, como tratamento precoce, né? Ele presta depoimento exatamente no dia seguinte em que São Paulo, por exemplo, teve que interromper a imunização em mais de 350 postos de saúde. Hoje a vacinação aqui na capital, maior metrópole do país, está suspensa. E o Brasil também registra, nesse momento que o Brasil registra mais 899 mortes nas últimas 24 horas, totalizando 502.817 óbitos desde o início da pandemia, infelizmente. Agora, Folena, qual que é a sua expectativa em relação ao depoimento do Osmar Terra, que está sendo aí apontado como assessor principal do Bolsonaro aí no enfrentamento ou não enfrentamento à pandemia, né? Já se sabe que ele se reuniu pelo menos 17 vezes com o presidente. Marilu, todos esperamos esse depoimento do Osmar Terra hoje, né, com muita expectativa. Mas antes de falar do Osmar Terra, você citou a decisão do Supremo Tribunal Federal, da ministra Rosa Weber. Na verdade, foi uma decisão liminar da ministra Rosa Weber. Mas essa decisão foi importante por um ponto. Ela impõe uma derrota, se prevalecer no plenário do Supremo Tribunal Federal essa decisão, vai ser uma derrota para Jair Bolsonaro e sua base. Porque Bolsonaro, né, e a base governista, desde o início da CPI, tenta tirar o foco dele, né, porque essa CPI é a CPI do genocídio, para conduzir também para governadores e prefeitos. Então, se o Supremo Tribunal Federal, né, mantiver essa decisão a pedido dos governadores, é uma derrota jurídica flagrosa contra Bolsonaro. Porque você vê o tempo inteiro lá os senadores da situação querendo se dirigir aos estados, dizer que foi dinheiro federal, que o governo federal investiu muito. Então, se governadores e prefeitos, no caso específico, os governadores, não forem depor, né, juridicamente é uma derrota do governo. Vai ser uma derrota do governo. Então, esse ponto que eu queria destacar primeiro. O segundo, com relação ao Osmar Terra, é um depoimento importante, porque ele é considerado o chefe do gabinete, esse gabinete paralelo aí da saúde, né, da Covid, melhor dizendo. Então, tem que ouvi-lo. Né? Ele, a todo tempo, durante o ano passado e esse ano também, negou sistematicamente a existência da pandemia no Brasil. Dizia que ia durar muito pouco tempo, né, que as pessoas não se preocupassem, defendeu a imunidade de rebanho. Então agora nós vamos ver se esse pessoal negacionista, né, é forte mesmo, porque até então eles não têm sido. Chega lá na CPI, mentem, dizem o contrário, não, eu nunca falei isso. Então me parece que hoje esse depoimento de Osmar Terra vai ser nesse caminho também. Vai mentir, entendeu? Vai mentir. E são pessoas que estão se revelando até aqui, homens e mulheres, né? Homens e mulheres, infelizmente, né? De caráter muito fraco, porque de um lado, nas sombras trabalharam para contaminar a população. E quando são chamados a se apresentar, negam tudo. Então, provavelmente será isso que vai acontecer. Vai ser pego nas mentiras, como foi Pazuello, como foram lá os outros médicos que participaram também desse conluio, né, contra a população brasileira. Provavelmente vai ser pego na mentira, com certeza, Marilu. Perfeito. Agora, Folena, ficou para o dia 30 o depoimento do empresário Carlos Wizard, que também é suspeito de compor esse gabinete paralelo, né? O ministro do Supremo Tribunal Federal, o Luiz Roberto Barroso, concedeu condução coercitiva do empresário e na sexta-feira os agentes da Polícia Federal foram à casa do Wizard, empresas da família, e só assim os advogados
acabaram, da família, entraram em contato com membros da CPI, ele deve ser ouvido não como testemunha, mas já como investigado. Agora, a participação de empresários em apoio a governos autoritários é histórico no Brasil, é isso, né, Folena? Olha, Marilu, na verdade, no regime que Jair Bolsonaro tanto defende, de 64 a 85, né, tivemos alguns empresários aí, muitos empresários também participaram. Mas agora tem uma característica. Esses empresários que apoiaram o Bolsonaro durante a campanha eleitoral e apoiam o governo do Bolsonaro têm se apresentado até então um nível, né, intelectual, um nível de nacionalismo muito pequeno. São pessoas sem nenhum comprometimento com o Brasil, né? São empresários que, na verdade, não geram grandes empregos, porque muitos são comerciantes ou prestadores de serviço, com todo respeito aos comerciantes e aos prestadores de serviço, mas não são industriais, não são brasileiros, empresários brasileiros preocupados com o desenvolvimento e com a soberania do Brasil. Não há, você vê no discurso dessas pessoas nenhum compromisso. Então, na verdade, o Bolsonaro é um reflexo de uma sociedade atrasada. E quero dizer também com relação aos do agro, que se dizem do agro, porque especulam nesse momento contra a população brasileira, exportando carne, exportando soja, no momento em que a moeda brasileira está fraca, eles ganham dinheiro e o povo fica mais pobre, porque os alimentos encareceram, né, o preço da carne é impraticável comprar um quilo de carne hoje. Né? Então as pessoas não têm condições. Então o país empobreceu, esses são os empresários. Então esse senhor Carlos Visa é um que vai estar lá, né, participou também desse gabinete, tanto é que ele teve que se defender, ele mesmo já ao ir ao Supremo Tribunal Federal pedir um habeas corpus, já está se colocando na posição de réu. Então não podemos esperar muito. Vai mentir também. Então, mas a CPI já sabe, já tem um encaminhamento, né? Parece que tudo que eles já levantaram, me parece que já está muito claro aonde querem chegar. E parece que esse caminho, Marilu, só para encurtar, chega exatamente no Palácio do Planalto. Né? Chega em Jair Bolsonaro, não tem como não ser diferente. Bom, falando em Jair Bolsonaro, ele mandou a repórter Laurene Santos, da TV Vanguarda, afiliada da TV Globo, calar a boca, tirou a máscara, reclamou também da CNN Brasil, em entrevista após uma formatura de sargentos da Aeronáutica ontem em Guaratinguetá, aqui no interior de São Paulo. Ele disse: essa Globo é uma MERDA de imprensa, vocês são uma porcaria de imprensa. Ele se irritou porque durante a coletiva a repórter falou, né, que ele foi multado pelo governo de São Paulo por não usar máscara. Aí ele retrucou: você quer que eu faça, quer fazer, na realidade, uma pergunta decente? Ele falou: eu respondo, você é da Globo? Não quero conversa com a Globo, não, né? Ele afirmou. Bom, primeira coisa, a nossa solidariedade à jornalista Laurene Santos, que é mulher, jornalista, estava fazendo lá o seu trabalho. O presidente da Associação Brasileira de Imprensa, o Paulo Jerônimo, inclusive, eu vou colocar aqui a forma como ele classificou aqui o Bolsonaro. Ele disse que o Bolsonaro é descontrolado, perturbado, louco, exaltado, irritadiço, irascível, amalucado, alucinado, desvairado, enlouquecido, tresloucado, que o presidente nunca apreciou uma imprensa livre e crítica e é mais do que sabido, mas a cada dia ele vai subindo o tom perigosamente. Pouco falta para que ele agrida fisicamente algum jornalista. A ABI apoia os pedidos de impeachment contra o presidente. Ele disse que outra solução seria melhor, mais rápida, seria que ele retirasse voluntariamente, portanto, renunciasse. Como é que você viu esse episódio lamentável, mais um do presidente? Marilu, o Paulo Jerônimo, o Pajé, já sintetizou tudo sobre esse episódio de ontem e episódios anteriores contra a imprensa, a começar com aquele cercadinho, lá em que sistematicamente Bolsonaro ofendeu, né, a liberdade de imprensa, inclusive utilizando um palhaço, há um tempo atrás, né, uma caricatura dele mesmo, de palhaço, né, ofendendo a imprensa. Então, o Bolsonaro é um sujeito que não respeita a democracia. Ele mesmo se coloca o tempo inteiro. Ele nunca negou ser um amante da democracia. Ao contrário, ele é um homem que defende a ditadura. O que se esperar de um homem desse? Um homem que defende a ditadura, defende a tortura, todos os princípios universais, né, dos direitos humanos, esse homem se coloca ao contrário.
Então, o que aconteceu ontem, Marilu, me parece, né, o sentimento que eu tenho, dependendo da manifestação do Pajé, que já foi muito bem colocado, é o desespero de Bolsonaro. É o desespero. Ele está prensado pela CPI e, por outro lado, pelas manifestações populares que já começam a ganhar cada vez mais corpo no Brasil. É um movimento que se expande, né? Se expande cada vez mais e ele está completamente isolado. E, por outro lado, ele não tem como respaldo popular nenhum. Ele tenta usar essas motocicletas, né, que falam, que ele faz esses passeios de motocicleta, completamente esvaziado, completamente irresponsável. Então, nós vimos um presidente da República muito fraco, que não tem respaldo popular, não tem respaldo popular. Quem está o segurando nesse momento são os militares, vamos colocar isso com muita clareza, porque o presidente do Tribunal Superior Militar, na semana passada, se colocou em defesa de Bolsonaro, dizendo que a sociedade civil estaria esticando demais a corda. Então, o Bolsonaro está vivendo de ameaças. Foi como o presidente da ABI colocou, né? Todo o tempo ele fica testando o sistema para tentar fazer uma ruptura. A Bolsonaro só resta isso. Só um caminho para Bolsonaro, né? Tentar buscar uma infeliz ruptura. Agora, Poliana, estava vendo aqui uma entrevista do Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, aqui no Globo, que traz a seguinte manchete: a CPI não trará efeito algum, diz Arthur Lira, que não vê circunstâncias para o impeachment. Parece que, enfim, está bem incomodado com o trabalho da CPI. O Arthur Lira está defendendo aí que não houve o atraso na compra de vacinas da Pfizer, enfim, tá blindando aí o presidente Bolsonaro. E aqui nós temos a notícia, inclusive, de que existe uma campanha, não sei se você já ficou sabendo, uma campanha do Departamento de Jornalismo da PUC aqui de São Paulo, com a seguinte hashtag Pergunte ao Lira. Eles fazem o seguinte, eles estão, a partir da morte de um colega nosso, André Russo, jornalista que foi da Rádio Bandeirantes, ele era professor também na PUC, a partir da morte do André Russo, os professores ali de jornalismo da PUC de São Paulo se reuniram e decidiram que é importante pressionar exatamente o Arthur Lira para desengavetar aí, enfim, para apreciar algum dos mais de 100 pedidos de impeachment. E eles querem exatamente que os repórteres perguntem sobre esse pedido de impeachment, façam uma pressão, exatamente para que o Arthur Lira se posicione e responde. Né? Até quantas mortes o deputado Lira vai esperar para atender o clamor de uma nação? Enfim, é uma das perguntas, das várias perguntas aqui, e justamente falar, enfim, para que ele coloque em pauta algum pedido de impeachment. Como é que você vê essa campanha? Como é que você vê também essa tentativa de blindagem aí do Arthur Lira em relação ao Bolsonaro? Primeiro, com relação à campanha, né, é fundamental que diversas entidades da sociedade civil se manifestem nesse momento, né, exigindo o impeachment. Então, o que está fazendo o Departamento de Comunicação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo é muito importante. Isso tem que ser feito por outras universidades, tem que ser feito também por outras entidades, né? É somente a força da sociedade que vai tirar esse governo do Bolsonaro. Então, parabéns, né, para os professores e alunos da PUC, do Departamento de Jornalismo, ao fazer essa campanha. Como eu disse, Marilu, né, o Lira, na verdade, ele só vai se mexer, né, com a pressão popular, porque agora ele tem um compromisso. Ele tem um compromisso patrimonial, né, na qual ele representa, que é o Centrão, né, que está sendo muito bem regado por Bolsonaro, com muitas verbas, né, dinheiro. Essa é a nova política do Bolsonaro. Ele falava tanto em nova política, né? Entrou dizendo que ia fazer a nova política, e nós só estamos vendo a pior política possível. A pior política possível que Jair Bolsonaro faz. Esse acordo com o Centrão é isso. É muita troca. Nós vimos há pouco tempo o tratoraço, né? Tem muito dinheiro do orçamento e essa gente está sendo cevada exatamente assim, né? Com esses recursos, para poder sustentar o governo de Bolsonaro, o desgoverno de Bolsonaro. Não tem outra expressão, porque são quase 3 anos, Marilu, e nada foi feito no país.
nenhuma obra. As obras que Bolsonaro inaugura não são obras feitas pelo governo dele, são obras de governos anteriores. Quer dizer, esse governo não apresentou nada para a sociedade, ao contrário, só apresenta a pobreza e a miséria. Né? Não há nenhum incentivo para a indústria, não há nenhum incentivo para o comércio, para os trabalhadores, um achatamento salarial insuportável, insuportável. Então, é um governo que, né, tenho certeza, Marilu, mais dia menos dia, essa base de apoio do Centrão vai descolar de Bolsonaro, porque isso é insustentável. Ano que vem vai ter eleição, e muitos, se continuarem nesse caminho, não vão retornar. Não vão retornar. E aí vem a sobrevivência. A sobrevivência vai fará com que eles saiam. Por isso que é importante, Marilu, a pressão da sociedade, né, contra o Lira, a pedir ao Lira, né, requerer ao Lira, né, o acolhimento dos diversos, mais de 100 pedidos de impeachment. Só ontem, né, você falou ainda agora, a manifestação de Bolsonaro contra a jornalista e as empresas, né, que ele se referiu, foi mais uma violação à Constituição. Todo dia Bolsonaro viola a Constituição. É um homem desqualificado para o cargo que ocupa. Perfeito. Agora, vamos falar aqui do Lula. A gente sabe que aí a Justiça Federal em Brasília absolveu o ex-presidente Lula, o seu chefe, ex-chefe de gabinete, Gilberto Carvalho, e mais 5 pessoas acusadas pelo Ministério Público Federal de favorecer montadoras por meio da edição da medida provisória 471. E, de acordo com a decisão do juiz Frederico Botelho de Barros Viana, a investigação não demonstrou de maneira convincente como Lula e o Gilberto Carvalho teriam participado nesse contexto supostamente criminoso. A acusação contra Lula teve origem na Operação Zelotes e foi oferecida pelo Ministério Público Federal lá em 2017. Como é que você viu essa decisão, Folena? Vejo essa decisão atrasada, né? Porque sequer era para ter sido aceita a denúncia. O próprio juiz manifestou na sentença que ele não verificou justa causa para essa ação. Então, essa ação, quando foi proposta pelo Ministério Público Federal em 2017, sequer era para ter sido recebida. Então, mas naquele momento, é todo o sistema conspiratório. Toda uma conspiração para impedir que Lula voltasse a governar o Brasil em 2018. E deu no que deu, que é Jair Bolsonaro e tudo isso que nós estamos vendo, que é a síntese do que nós falamos aqui hoje, do início ao fim, até agora. Então, quer dizer, esse caos em que o Brasil se meteu, criado pela elite brasileira, é reflexo dessa sentença atrasada. Porque não havia nenhuma justa causa, seja nesse caso, seja nos casos lá de Atibaia, do triplex, nada disso, Marilu. Num regime democrático, nada disso deveria ter acontecido. E digo mais, isso tudo vem desde a época do Mensalão. Desde a época do Mensalão. O Mensalão se fundou com base na tal da teoria do domínio do fato. Ou seja, eu presumo que alguém é responsável. Como se no processo criminal isso fosse possível. Então, na verdade, todo esse é um processo construído pela classe dominante brasileira contra um processo político iniciado pelo Partido dos Trabalhadores, que tentou minimamente colocar os pobres do Brasil dentro do orçamento, como diz o presidente Lula. Então, nós vivemos num estado de conspiração até hoje, que gerou o fascismo no Brasil, representado pela figura de Jair Bolsonaro e pelos militares. Então, quer dizer, essa responsabilidade, Marilu, nós temos que colocar muito claramente, né, no colo da classe dominante brasileira e das instituições também. Parlamento, que aprovou o impeachment indevido da presidenta Dilma, Supremo Tribunal Federal, que desde lá da Lava Jato, do anterior, do Mensalão, vem construindo teorias jurídicas absurdas, inclusive em 2016, para concluir, e relembrar, nós temos que relembrar isso o tempo inteiro, Marilu. Em 2016, o ministro Teori Zavascki levou o tribunal, e o tribunal assim, na verdade, construiu, colocar, por fim, a presunção de inocência. Em março de 2016. Por que isso? Era o tempo que eles precisavam para que o Lula não participasse da eleição de 2018. Você veja, em março de 2016, o Supremo Tribunal Federal passou a admitir a prisão em segunda instância, sem o término do processo até o fim, sem a chamada presunção de inocência. Muito bem. Em menos de 2 anos, 1 ano e meio, eles julgaram o Lula em primeiro e segundo grau, a jato. Isso não é lava-jato, isso é a jato mesmo. Então,
é todo um processo conspiratório construído no Brasil, né? E que agora nós, da sociedade civil, temos que ter muita consciência para reconstruir o Brasil. Por isso que eu digo, Mariolu, essa situação, nós estamos pagando um preço muito caro? Estamos. Mas eu tenho certeza que isso vai passar, que não há mal que dure, que perdure. E quando sairmos disso, eu tenho certeza que nós vamos reconstruir o Brasil. Um Brasil com novas instituições políticas, um Brasil participativo, um Brasil em que o racismo, a desigualdade deixe de existir da maneira que existe hoje. O preconceito, a indiferença e o descaso, representado, Marilu, nesse momento, pelas mais de 500 mil pessoas mortas. As pessoas estão morrendo, mais de 2 mil pessoas, a média móvel, de morte pela Covid, e está tudo banalizado. Tudo banalizado, ninguém tem mais respeito a nada. A dignidade humana deixou de existir no país. Responsável por tudo isso, Marilu, digo para você mais uma vez, é a classe dominante brasileira. E ela tem um preço a pagar. Exato. E o tempo vai passando e vai mostrando quem é quem, né, Folena? E eu vou até encerrar aqui falando do Moro, né? Que o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, não vai participar do terceiro encontro virtual do CONPED, o Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito do Brasil. Ele ia coordenar o painel, o papel do setor privado em políticas anticorrupção e de integridade, marcado para sexta, agora dia 25. Ele foi indicado pela Unicuritiba, pelo programa de pós-graduação lá do Paraná. A repercussão foi tão grande, causou uma revolta tão imensa entre os professores, que o coordenador do evento, a organização do evento, resolveu tirar o Moro, vai ter que fazer uma outra agenda. Enfim, esse painel, inclusive, o painel que ele ia apresentar, olha só, era patrocinado pela Apsen, uma das maiores fabricantes de cloroquina do país, também foi esse motivo de protesto, né? Então, o tempo vai mostrando quem é quem, não é isso, Folena? Marilu, primeiro dizer o seguinte, o Moro é cara de pau, né? Tem que comprar um vidro de óleo de peroba para passar na cara dele, né? Segundo, Marilu, o Moro, eu não sei o que o Moro está fazendo ainda, porque ele deveria estar sendo processado, né? Já está comprovada a responsabilidade dele criminal, administrativa e civil. Não sei o que o Moro ainda está andando pelas ruas do Brasil. Melhor, ele não anda mais no Brasil, ele anda lá em Washington agora, né? Semana passada foi flagrado lá em Washington, né? E no Brasil está. Quer dizer, está lá conversando com alguém que a gente não sabe, né, de uma forma escondida, na qual ele deveria estar aqui no Brasil. Por quê? Se Jair Bolsonaro está no poder, ele é um dos responsáveis pela vitória de Bolsonaro. E recebeu como prêmio o Ministério da Justiça, superministro da Justiça, que nunca foi, porque não tem capacidade, não tinha e não tem capacidade para o cargo ao qual foi indicado, né? E o Moro queria ser ministro do Supremo Tribunal Federal sem ter capacidade para isso. E hoje, como você falou, o tempo é o senhor da razão. As coisas vão ficando claras e vai mostrando quem é Moro, quem é Dallagnol, quem foi a força-tarefa, né? Isso bem representado pela decisão agora da 10ª Vara Federal de Brasília, que o juiz simplesmente disse: não há justa causa para processar e condenar o presidente Lula. Não há nada. Estamos presumindo coisas, quer dizer, a gente faz alguma coisa, alguém diz: você é ladrão, você é bandido. Então, as pessoas tiram da cabeça dela, conforme a conveniência dela, o que o Bolsonaro faz o tempo inteiro. O Bolsonaro faz isso o tempo inteiro. Então, as pessoas foram processadas, condenadas. Agora, quem praticou o ato que gerou responsabilidade está solto. É o caso do senhor Moro, é o caso dos membros da Força Tarefa. Eu não estou dizendo que eles têm que ser condenados, não. Eles têm que ter um processo. Tem que assegurar eles o devido processo legal e o contraditório. Mas que eles têm que responder, têm que responder. E ao final nós vamos saber se eles são culpados ou inocentes. Me parece, eu não quero fazer juízo, mas as provas demonstradas contra eles é muito grande. As provas são, né, estão aí. Todas estão aí, Marilu. Então, eu não sei o que esse senhor deseja fazer num congresso de juristas, porque ele atentou contra o direito. O Moro atentou contra o direito. Foi uma vergonha não só para o sistema judicial brasileiro, foi uma vergonha para toda a comunidade jurídica nacional. Ele representou o atraso, né, para o direito brasileiro. Ele e todos que o cercavam na operação na qual ele comandou, que era essa Operação Lava Jato. Perfeito, Folena. Eu quero agradecer aqui a sua participação, forte abraço e até a próxima, viu?
Muito obrigado, Marilu. Até a próxima. Um bom dia para todos. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.